eu louvo a Deus por esta noite, porquanto eu creio que nós já estaremos saindo daqui alimentados, porquanto Deus tem falado conosco desde os primeiros hinos. O 151, nós cantamos falando ou pedindo para que o Senhor falasse conosco. O 196, aonde nós vemos que o Senhor Jesus é aquela flor gloriosa, a qual nos traz a salvação. A leitura bíblica, a qual foi feita aqui nesta noite, baseado no livro de Juízes, no capítulo 6, da chamada de Deus a Gideão, e como Deus pode atuar na vida daquele que se coloca no centro da vontade do Senhor. As nossas crianças cantaram a história de Jonas, que desobedeceu a Deus e foi parar no bucho de um grande peixe. Eu não sei se era baleia ou não, mas era um grande peixe. Logo depois, nós ouvimos o pastor Valdeci, ou pastor Vavá, usando o Lucas capítulo 9, falando da primeira multiplicação dos pães. Ou seja, quando nós entregamos aquilo que nós temos na mão de Deus, Deus tem poder para multiplicar e para abençoar. Nós vemos também o pastor Antônio falando aqui sobre nós perseverarmos na oração, confiarmos no Senhor, capítulo 18 do Evangelho de Lucas, e crermos que o nosso Deus ele é poderoso para responder às nossas orações. Nós vemos também o nosso irmão Sérgio, que usou o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, sobre a conversão de Paulo, quando este encontrou Cristo Jesus. Os varões aqui louvaram ao Senhor Jesus com um hino que remete àquilo que Deus realizou na vida de Paulo e Silas na prisão, a qual Deus se coloca como escudo, como protetor, como aquele que age quando alguém clama, quando alguém ora, quando alguém busca ao Senhor Cristo Jesus. E o corinho abençoado, a qual nosso irmão Elias aqui cantou nesta noite. Não há um Deus maior, não há um Deus tão grande como o nosso Deus. Então creio, meus amados irmãos, que Deus tem falado conosco aqui nesta noite. Você e eu não estamos saindo daqui desta noite, meus amados irmãos, de maneira nenhuma. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo fala à igreja. Se nós estamos ligados, aleluia, tenho certeza que você está saindo abençoado nesta noite, aqui na casa do Senhor. Nós vemos aqui nesse texto bíblico, a última Páscoa de Cristo Jesus no seu ministério. A Bíblia Sagrada nos revela duas outras Páscoas, a qual fizeram parte do ministério da vida de Jesus. O primeiro está registrado no Evangelho de João, capítulo 2, e a Bíblia Sagrada vai nos dizer que era festa da Páscoa, mas Jesus Cristo vai chegar a Jerusalém e vai purificar o templo, porquanto ali tinha alguns vendedores que estavam fazendo algo que não agradava a Deus, e ele disse: a minha casa será chamada casa de oração. Depois de passado mais um ano, já Jesus Cristo no seu segundo ano de ministério, o texto qual o pastor Vavá leu no Evangelho de Lucas, também está registrado no Evangelho de João, no capítulo 6. O capítulo 6, versículo 4, vai falar que quando Jesus Cristo vai até um deserto e ensina aquela multidão, e já é tarde, e aquela multidão precisa então ser alimentado, versículo 4 do capítulo 6, a Bíblia Sagrada vai nos dizer que perto estava a festa da Páscoa. Essas duas Páscoas, a Bíblia Sagrada não nos dá detalhe como eles fizeram ou como eles prepararam. Mas a última Páscoa, antes de Jesus Cristo ser crucificado, antes de Jesus Cristo padecer, a Bíblia Sagrada, todos os 4 evangelhos, vai nos revelar, vai nos dizer, mais ainda, o que foi revelado e escrito pelo apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, principalmente a partir do versículo 23, mostrando-nos como foi instituído a Santa Ceia, e esta última Páscoa, a qual Jesus Cristo participou. A Páscoa, meus amados irmãos, é um memorial. Foi algo que Deus ordenou a Moisés. Quando nós lemos, e eu peço agora a ajuda do Murilo, Êxodo, capítulo de número 6, e versículos 6 e 7. Deus vai fazer uma promessa para o seu povo. A promessa é essa: portanto, dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei do braço
com braço estendido e com juízos grandes. Eu vos tomarei por meu povo e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro debaixo da carga dos egípcios. Deus vai fazer uma promessa para o seu povo. E depois de Deus trazer aquelas pragas sobre a terra do Egito, nós vemos no capítulo de número 12, Deus dando a ordem para que venha se instituir a Páscoa. E essa festividade, ela deveria ser um memorial perpétuo em Israel. Todos os anos, os filhos de Israel deveriam comemorar. Porquanto a Páscoa, que vem da palavra hebraica pechá, que significa passar por cima, é quando Deus vai trazer o livramento do povo de Israel da terra do Egito. E como se comemorava a Páscoa? Quando nós olhamos para o texto ao qual nós lemos, vemos que no versículo de número 8, diz o seguinte: então Jesus enviou Pedro e João, dizendo, vão e preparem a Páscoa para que comamos. Todo judeu, desde criança, participava todos os anos dessa festividade. E eles aprendiam como deveriam participar da Páscoa, como deveriam ali preparar a Páscoa. A Bíblia Sagrada, no capítulo 12, Deus vai ordenar a Moisés para comunicar ao povo como eles deveriam preparar a Páscoa. Era colocada uma mesa, em cima desta mesa, talvez uma toalha, no meio da mesa, um cordeiro assado, ao lado, pães sem fermento, do outro lado, ervas amargosas, e na frente, 4 taças de vinho. Cada uma dessas taças tinha um significado dentro disso que eles estariam fazendo. E nós vemos então que a primeira taça de vinho era chamado de Kadesh, que significa santo. Então o patriarca daquela casa, aquele que estava à frente daquela família, ele então pegava aquele vinho e tomava aquele vinho e repartia o vinho para com todos que estavam à mesa. E ali então eles comiam o cordeiro, comiam os pães asmos e comiam então as ervas amargosas. Depois de terem feito isso, eles iam então para a segunda taça de vinho, que é conhecido como Magid, que significa libertação. Aonde então alguém perguntava, por que estamos fazendo isso? Foi o que Deus falou para Moisés, dizendo, olha, quando os seus filhos perguntarem por que está se fazendo isso, vocês vão contar o que foi que eu fiz para vos tirar com mão forte e poderosa do Egito. E a partir então dessa pergunta, após ter tomado a segunda taça de vinho, então contava-se como Deus agiu de maneira poderosa, e todos que estavam à mesa, era trazido à sua memória aquilo que Deus tinha feito, aquilo que Deus tinha realizado. Depois que a história era contada, pegava-se a terceira taça, que era a taça por nome de Barec, a qual significa libertação, redenção. E ali então o patriarca pegava um pão e partia aquele pão. Ele dizia, este pão representa o sofrimento que os nossos antepassados passaram ali no Egito. E ali eles pegavam cada um pedaço daquele pão e colocavam em sua boca, trazia à memória todo o sofrimento, todos quantos morreram ali no Egito por causa da escravidão, e começavam a chorar porquanto lembravam-se de como foi o sofrimento do seu povo. E por último, Ailéu, a última taça de vinho. E com essa taça de vinho, eles tomavam e cantavam o hino ou o Salmo 136, que era um hino onde eles louvavam o Senhor, engrandecendo a Deus pelas grandes maravilhas, aleluia, que o Senhor Deus tinha feito e tinha realizado no meio do seu povo. Depois do ano 70, depois de Cristo, após o general Tito destruir Jerusalém, se tornou um pouco difícil Israel comemorar a Páscoa.
eles foram dispersos pelo mundo. Um pouquinho ali, outro pouquinho lá. Algumas famílias talvez conseguiam, talvez comemorar a Páscoa, mas por causa da perseguição, da dispersão, porquanto eles trouxeram um juízo sobre si. Quando Jesus Cristo foi apresentado por Pilatos, ao seu lado Barrabás, e ele perguntou: o que eu faço com Barrabás? Solte ele. E com Jesus, chamado Cristo, crucifica-o. E o sangue inocente dele? Aí eles disseram: que caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Por conta dessas palavras, eles foram dispersos e são odiados e perseguidos por este mundo. E muitos povos dificultavam para que eles não cumprissem essa ordem de participar da Páscoa, de ter ali aquele momento com a família. Nós vemos, meus amados irmãos, como diz o Apocalipse, capítulo 13, versículo de número 8, a última parte. Ali o capítulo 13 do Apocalipse vai nos revelar as nações, os povos que adoraram a besta que saiu do mar e a besta que saiu da terra, que é o falso profeta e o anticristo. E nós vemos que o versículo 8 vai dizer que estes foram lançados no inferno, porquanto eles não tinham seus nomes escrito no livro da vida do Cordeiro de Deus, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, meus queridos, nós vemos que Deus já tinha um plano de salvação. E este plano de salvação, dentro de uma linguagem figurada, tinha um cordeiro preparado. Antes que tudo fosse criado, aleluia, o nosso Deus é apresentado como um pastor que tinha um cordeiro pronto e preparado para morrer por mim e por você, para que nós pudéssemos ter a salvação da nossa vida. Quando nós lemos o livro de Levítico, capítulo 27 e versículo 32, a Bíblia Sagrada vai dizer que tudo aquilo que passa debaixo da vara do pastor é santo, aleluia. Este cordeiro é santo, este cordeiro é imaculado, este cordeiro não tem defeito, este cordeiro não tem ruga, este cordeiro é Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este cordeiro morreu para que eu e você pudéssemos receber a salvação. Aqueles discípulos então prepararam a Páscoa, porque eles sabiam como preparar, como arrumar tudo direitinho, porque desde pequeno participavam disso. E aí, meus amados, nós vemos então que Jesus Cristo se senta à mesa e vai dizer para eles: quanto ansiei, quanto eu desejei participar dessa Páscoa, porquanto eu não a mais comerei até o dia que ela se cumpra no reino de Deus. E ali eles já sabiam, meus amados irmãos, a liturgia como deveria acontecer. E Jesus então pega a primeira taça de vinho, aleluia, o kadesh, que significa santo, ou seja, significa que tudo aquilo que estava sendo realizado, tudo aquilo que estava sendo feito, apontava para uma separação, para algo que era para Deus, separado, santo. Por isso que Deus fala: eu serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo, aleluia, e o meu nome estará em vós. Eu sou santo e vós também sois santo, aleluia. E ali então todos participaram do primeiro cálice e comeram então a Páscoa, aleluia. E nós vemos então que comeram as ervas amargosas, os pães asmos e o cordeiro. E depois então de assim ter feito, Jesus vai pegar a segunda taça, a guide, que significa libertação. E alguém vai perguntar: por que estamos fazendo isso? E Jesus Cristo vai contar a história. Vai falar como Deus realizou, como Deus tirou o povo do Egito com mão forte e poderosa.
E eles ali se alegrando. Agora Jesus Cristo vai pegar a terceira taça, bareque. E ele vai pegar o pão. Aleluia. E aí eles estão esperando para Jesus falar: ó, este pão representa o sofrimento do nosso povo. Mas ele não vai falar isso. Quando ele pega o pão, parte o pão, ele diz: este é o meu corpo, que é partido por vós. Hoje a gente lê, participa da Santa Ceia, mas pare para pensar como os discípulos ficaram. Espera aí, acho que Jesus errou. Não é assim que participa da Páscoa. Não é assim que nós devemos fazer. O que é que Jesus está fazendo? O que é que Jesus está falando? Eles não conseguiram compreender naquele momento. Jesus Cristo agora vai instituir uma nova aliança. Jesus Cristo agora vai instituir, meus amados irmãos, a Santa Ceia. E ali ele então vai pegar aquele pão, vai repartir aquele pão e vai colocar na boca de cada um deles. E o significado qual é, pastor? O significado é: olha, aleluia, assim como Deus disse, vocês devem comer a Páscoa dessa maneira: colocar a sandália nos pés, com a roupa cingida, cajado na mão, porque quando vocês terminarem de comer a Páscoa, vocês estarão saindo do Egito. Jesus Cristo estava dizendo: olha, o meu corpo vai trazer libertação para vocês. Vocês estarão saindo do Egito, estarão saindo para o mundo, em caminho para a terra prometida, para a Nova Jerusalém. Agora precisava resolver um problema. Jeremias capítulo 31, por favor. Versículo 31. Deus fez aliança com o povo de Israel. Deus fez aliança com Abraão. E infelizmente Abraão não conseguiu cumprir aquela aliança. Deus vai fazer aliança com o povo de Israel, lá no Monte Sinai. E nós vemos lá o povo dizendo para Moisés: olha, tudo quanto Deus mandar, nós vamos fazer. Mas infelizmente eles não conseguiram cumprir esta aliança. Deus fez a aliança com Davi, Deus fez a aliança com o povo, mas sempre o povo estava quebrando. Aí Deus vai levantar o profeta Jeremias. E ao levantar o profeta Jeremias, no versículo 31 até o 34, vai dizer assim: ó, eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança, ou um concerto novo, com a casa de Israel e com a casa de Judá. 32. Não conforme o concerto que fiz com seus pais, no dia em que eu os tomei pela mão, para tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, ou a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. 33. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor: porei a minha lei no seu interior e as escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Aleluia. E não ensinará alguém mais o seu próximo, nem alguém ao seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor, porque perdoarei a sua maldade e nunca mais lhe lembrarei dos seus pecados. E aí Israel falou assim: mas para que essa aliança possa se concretizar, precisa de sangue. Onde está o sangue? Precisa derramar um sangue, para que a aliança, para que o concerto tenha validade. Um cordeiro tem que morrer. E passaram-se os anos, e passaram-se os séculos. E aí o povo de Israel, essa palavra do profeta Jeremias não é de Deus, não. Aí Jesus Cristo chegou ali naquela Páscoa: eu vou resolver aquilo que meu pai falou alguns séculos atrás.
pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. É a nova aliança no meu sangue, fazer isto em memória de mim. Com esta nova aliança, quando eu e você aceitamos a Cristo Jesus, Ele faz morada dentro de nós, aleluia. Aquilo que o profeta Jeremias falou, está dizendo: olha, não haverá mais necessidade do menor ensinar ao maior. Por quê, pastor? Porque o Espírito Santo vai fazer morada dentro de nós. O Espírito Santo estará conosco. O Espírito Santo vai nos acompanhar. O Espírito Santo vai nos ensinar. O Espírito Santo vai nos ajudar. O Espírito Santo vai nos capacitar. O Espírito Santo vai nos dar força. O Espírito Santo vai nos curar. O Espírito Santo vai nos preparar para nos encontrar com Cristo Jesus. Aleluia. Nós vemos, já indo para o final, que o nascimento de Jesus, apesar de uma maneira milagrosa, não surtiu muito efeito na vida deles. O ministério de Jesus, os milagres que Jesus Cristo realizou, também parece que não fez muito efeito. Quando ouviram Jesus Cristo falar, ensinar acerca das grandezas de Deus, no final da sua pregação, o povo disse: esse homem fala bem, esse homem fala bonito. Evangelho de São Mateus, último versículo do capítulo de número 7. Vamos voltar outra vez para ouvi-lo. Aí no capítulo 8, versículo 1, Jesus Cristo descendo do monte, lá vem um leproso. Aquele povo ouviu Jesus falar das grandezas de Deus, e ninguém deu glória a Deus. Mas aquele leproso que não podia estar ali, ele foi chegando dizendo: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E Jesus Cristo, então, meus amados irmãos, depois de ter instituído a Santa Ceia, aleluia, Ele então era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele foi preso, Ele foi julgado, Ele foi crucificado, Ele morreu, aleluia, às 3 horas da tarde de sexta-feira. Às 5 horas Ele foi tirado da cruz, foi enterrado. Passou ao dia de sexta, passou ao dia de sábado, domingo de manhã Ele ressuscitou, aleluia. Quando as mulheres foram até o túmulo, chegaram lá, o anjo falou: a quem vocês procurai? Vocês estão procurando aquele que está vivo no meio do morto. Jesus Cristo está vivo, Jesus Cristo está vivo, Jesus Cristo está vivo. Por Ele está vivo, nós temos a garantia da ressurreição, nós temos a garantia do arrebatamento e de estar com Ele eternamente na glória. Fiquemos de pé. Araiga Shurideka, Seremidara Suigederebadagacia, Ridicalamashuriquedereba Xerebalas. Ele é a nossa Páscoa, Ele é o nosso Cordeiro Pascual. Ele veio para que eu e você, aleluia, pudéssemos ter a salvação da nossa alma. Diz assim o coro do hino de número 15. Foi na cruz, que meus aleluia. Diz assim, ó: oh, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas o Verme desceu e seu sangue verteu a salvar ao não pobre
e pecador. Alabás, foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigado em Jesus.